Shalom pessoal, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para o meu canal. Nesta ocasião quero fazer um comentário de um texto bíblico que se encontra no livro do profeta Oséias, capítulo número 12, versículo número 4, que nos traz a seguinte leitura bíblica, que nos diz assim: Ele lutou com o anjo e saiu vencedor, chorou e implorou o seu favor. Em Betel teve um encontro com Deus, que ali conversou com ele. Bem, antes de dar sequência a este vídeo, convido você, meu amigo internauta, a se inscrever em meu canal, deixar seus comentários, suas críticas, suas sugestões, como assim você desejar. O que eu quero estar comentando relacionado a este texto bíblico ao qual fazemos menção nessa leitura é o seguinte. No vídeo passado, para quem não viu e se quiser ver para entender melhor o que eu vou dizer aqui, é que nós fizemos um comentário sobre a respeito do texto de Gênesis, que lá diz que Jacó, no capítulo 32, teve uma luta com um suposto ser, com um suposto homem, um ser misterioso. E há várias interpretações, tanto no meio do cristianismo quanto no judaísmo ortodoxo, a respeito de quem poderia ser aquele homem que lutou com Jacó. Porém, quando nós vamos ao texto de Oséias 12:4, o profeta aqui menciona que Jacó lutou com o anjo. E agora, será que de fato isso é realmente uma interpretação coerente e sensata? Será que lá na narrativa de Gênesis eles se esqueceram de relatar e marcar lá a palavra anjo no texto em hebraico? Bem, aí é que nós queremos fazer, que eu quero fazer, melhor dizendo, algumas considerações respectivamente sobre esta passagem do texto de Oséias, capítulo número 12, versículo número 4, que se encontra nas traduções cristãs, e no texto em hebraico, que se encontra no capítulo número 12 e o versículo número 5. Quando nós vamos no versículo número 5, no texto em hebraico, da Bíblia Stuttgartense, nós encontramos aqui no versículo número 5, após a preposição el, uma notação aqui que é um A pequeno. Este A nos arremete ao aparato crítico da BHS. E quando nós vamos no aparato crítico, que é uma leitura, vamos dizer assim, para uma reconstrução do texto primitivo que ela nos oferece, como a proposta de uma outra leitura, o que nós encontramos aqui é a expressão el. E a expressão el, no caso, ela indica, no caso aqui, Deus. Ou seja, o que o texto do aparato, o que o aparato crítico da Bíblia BHS, Bíblia Hebraica Stuttgartense, relacionado ao processo dentro da crítica textual, nos oferece, é que a leitura anterior que se teria no texto de Oséias 12:4, no caso, é a expressão El, que é uma referência a um Deus, que assim podemos dizer que é o Deus-chefe do panteão cananeu, no caso, o pai dos deuses dentro do contexto cananita. Então, a expressão ali correta é El, no caso, uma referência a Deus, ou seja, que Jacó teria lutado com El, no caso, com um Deus, e não especificamente com o anjo. Mas por que então que é que aparece a expressão anjo ali neste texto? Bem, isso, segundo relata um outro especialista, o especialista que trabalha também com a crítica textual, que é Thomas Homer, ele diz o seguinte sobre essa passagem. Apesar de muitos não gostar dele, porque ele traz de fato muitas coisas à realidade, mas é muito interessante a observação dele, que ele faz, inclusive, baseado no processo da crítica textual e do aparato crítico da Bíblia Hebraica Stuttgartense. Ele diz assim, o texto massorético de Oséias 12:5, na expressão ele lutou contra um anjo e o venceu, é o resultado de uma revisão dogmática ao qual os massoretas queriam evitar uma proximidade muito grande entre Jacó e Deus, e por consequência inseriram no texto a palavra anjo, transformando assim então o termo El, uma referência a um Deus, que na origem significava o Deus El, por uma leve mudança de vocalização em uma preposição El, trocando por para. Por consequência, o texto primitivo pode ser reconstruído assim: El se impôs e o levou. Então nós vemos aqui que teve, como bem disse aqui na leitura, Thomas Homer diz assim que houve então aqui um processo feito pelos massoretas, pelos escribas ali judeus, chamado de revisão dogmática. Eles falaram, não, para dizer que Jacó lutou com Deus vai ficar meio estranho, alguém lutar com o Todo-Poderoso e ainda prevalecer sobre ele, então vamos colocar aqui que ele lutou com um anjo. E tentaram então fazer ali um processo de mudança na vocalização do texto. E mais um detalhe curioso. Outro especialista, que é Ronald Scott
Chalmers, ele diz o seguinte: baseado na reconstrução deste texto, o que sugere que é a seguinte leitura, baseada no aparato crítico da BHS, que é a leitura correta de Oséias 12:5, é a seguinte: e ele lutou com El. E não que ele lutou com um anjo. A bibliografia desta obra é Reconstruction of the Prophets, Polemic in Hosea, página 611. Então nós vemos aqui que quando partimos para o aparato crítico da Bíblia Hebraica Estudo de Cartência da BHS, a proposta da leitura que se tem é que Jacó lutou com El. E quem é El? El possivelmente era um deus cananita, chefe do panteão cananeu. E aqui existem muitas outras interpretações que muitos também atribuem esta expressão El, no caso ao próprio Deus, no caso monoteísta de Israel. Mas aqui já há outros assuntos que se abrem para outro sentido dentro de um campo mais amplo, com o qual não quero enfatizar aqui. O meu propósito aqui é mencionar que a expressão usada ali em Oséias 12:5, que Jacó lutou com um anjo, no caso, é o formato de uma glosa. A palavra anjo ali é uma glosa. Glosa, para quem não sabe, no caso, é uma interpretação que eles tiveram, no caso, do texto, lá da passagem de Gênesis 32, onde Jacó luta com aquele ser. E, no caso, os maçoretas tiveram essa interpretação, no caso, e aplicaram essa interpretação deles aqui na passagem de Oséias 12:5, como dizendo que Jacó não lutou com Deus, mas lutou com um anjo. Então isso é uma problemática, mas quando você faz a reconstrução, no caso, nós vemos que houve ali um processo então dessa revisão dogmática, no caso, para tentar esconder ali essa ideia de que Jacó teria lutado com Deus, que Jacó teria lutado com El. E então eles acharam, não, melhor vamos dizer que ele lutou com um anjo. Mas quando se faz a reconstrução pelo aparato crítico da BHS e pelo processo da crítica textual, a leitura correta e coerente que você tem é que Jacó lutou com El, e não que Jacó lutou com um anjo. Então essas eram as minhas considerações nesta ocasião sobre esse texto bíblico. Deus abençoe a sua vida e seria isso nesta ocasião, e até uma próxima.